Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso de Excel avançado. Hoje estamos na aula número 9, onde vamos usar um pouquinho das fórmulas potência e fórmula raiz. Fazendo uma pequena revisão do nosso curso. Nosso curso começou lá na primeira aula falando sobre formato de célula, classificação de dados, filtro de dados, validação de dados, gráficos, mini gráficos, alça de preenchimento, nomear células, células fixas. Trabalhamos com dados de várias planilhas, com dados de arquivos diferentes. Trabalhamos com fórmulas de data, data e hora, igual hoje, igual agora. Trabalhamos com fórmula máximo, mínimo e média. E agora entramos na nona aula, onde falaremos um pouquinho da fórmula potência e fórmula raiz. Vamos, na verdade, para poder explicar um pouquinho dessas duas fórmulas, nós vamos montar uma calculadorinha de juros. Na verdade, a aula 9 eu vou separar em aula 9A e aula 9B, para não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo. Então, nós vamos fazer uma calculadorinha de juros simples hoje e faremos uma calculadorinha de juros compostos na próxima videoaula. Bom, para a gente poder falar um pouquinho dessas duas fórmulas, essas fórmulas são bem simples, né? A fórmula da potência, eu tenho que especificar para ela uma base e um expoente. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, aqui, base 5 e expoente 3, por exemplo, né? E se eu quiser calcular essa potência de 5 elevado a 3, é só fazer um igual, potência, abro parênteses, aí eu começo com a base primeiro, que vai ser o 5, ponto e vírgula, o expoente, que vai ser o 3. Se eu fechar parênteses e teclar Enter, ele vai fazer 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Tá? Não tem muito segredo, né? Uma vez montada a fórmula, a gente sabe, né? Só vir aqui, fazer qualquer alteração, que ele vai dar o resultado aqui para a gente. A fórmula da raiz é a mesma coisa, né? Eu dou um número para ela, por exemplo, 81, e faço o cálculo da raiz quadrada. Então, é bem simplesinho. Igual raiz, abro parênteses, seleciono aqui o 81, né, que é a célula E1, fecho parênteses, teclo Enter, 9 vezes 9, 81. Então, ele vai calcular a raiz quadrada para a gente, ok? Bom, então as duas fórmulas dessa nona aula são bem simples, a fórmula potência e a fórmula raiz. Não tem segredo, né? E poderíamos até dar a nossa aulinha como encerrada, né? Porque não tem muito o que ficar explicando sobre elas. Mas a gente vai montar, como eu disse, uma calculadora de juros simples e vamos montar também uma calculadora de juros compostos. Não exatamente tudo nessa aula. Nós vamos fazer a calculadora de juros simples nesta aula e a calculadora de juros compostos a gente vai montar numa segunda videoaula dentro dessa aula 9 do nosso cronograma, ok? Bom, nós vamos fazer uma seguinte brincadeira, então. Aqui nessa calculadora de juros simples, nós vamos especificar uma data de vencimento fictícia de 10/6/2013. E na data atual, eu quero a data de hoje, mas eu não quero colocar a data de hoje. Na verdade, eu quero que o Excel já traga a data de hoje para mim. Então, eu posso usar a fórmula igual hoje, abro e fecho parênteses, teclo Enter, ele vai trazer para mim a data de hoje, dia 21 de dezembro de 2013, aniversário da minha irmã Vanessa, um beijão para ela. E vamos lá. Aqui eu vou especificar um valor, vamos colocar um valor aqui de R$ 2.500, tá? E aqui eu quero saber o seguinte, quantos dias está atrasado essa conta? Então, essa conta de R$ 2.500, ela deveria ter sido paga no dia 10/6/2013. E até agora ela não foi quitada. Então, eu preciso saber o quanto falta para ser, quanto tempo já se passou, né? Quantos dias já se passaram entre essas duas datas. Então, aqui no dias em atraso é muito simples. A gente coloca um igual e subtrai uma data da outra. Pego essa data de hoje, subtraio com a data de vencimento, teclo Enter, ele vai trazer para mim que entre uma data e outra eu tenho 194 dias
de diferença entre as duas. Nesta aula, só lembrar aqui, na aula 7, nós falamos bastante sobre isso, tá? Sobre cálculos com datas, né? Então, quem não está familiarizado com esse tipo de cálculo, pode assistir a aula 7 lá, que lá está tudo muito bem explicadinho, ok? Vamos calcular os juros ao mês. Juros ao mês eu não vou calcular, né? Eu vou só informar. Vamos colocar aqui 3% ao mês. Na sequência, nós vamos calcular aqui os juros. Aí eu acho que cabe uma explicaçãozinha antes de como esse juros aqui vai ser calculado. Vamos lembrar que nós estamos falando agora de juros simples, tá? Então, juros compostos ele tem um conceito diferente, né? Onde você tem juros sobre juros. Então, se é 3% ao mês, então você pega o valor, soma 3%, ele vai te dar lá um montante do primeiro mês, né? O total que você deve no primeiro mês. Já no segundo mês, você joga esses 3% em cima do total acumulado. Então, o juros é um pouco maior, ele vai acumular. No terceiro mês, você joga esses 3% de novo em cima do total acumulado dos 2 primeiros meses. Então, é juros sobre juros, né? Isso se fosse juros compostos. Como no nosso caso aqui a gente está trabalhando com juros simples, é uma forma diferente, uma forma simples, né? Como se diz. Então, vamos na nossa lousa aqui. Eu já deixei um pouquinho preparado aqui no Word. Então, eu tenho aqui o seguinte, olha. Vencimento. Essa dívida ou essa conta, ela venceu no dia 10 de junho. Hoje é dia 21/12, né? E o valor que eu peguei como exemplo são R$ 2.500. E eu calculei aqui que houve um atraso de 194 dias. Então, foi 194 dias, ok? Aqui nós já temos o primeiro problema, porque o que acontece aqui? A minha taxa de juros, ela está com juros ao mês. E o meu atraso, ele está em dias. Então, eu tenho 194 dias em atraso e o meu juros está com juros ao mês. Eu tenho duas opções. Ou eu posso transformar esses 194 dias em meses, ou eu posso transformar esses 3% ao mês em um juros ao dia. Vou fazer isso. Vou pegar aqui, então, 3%, que é ao mês, né? E vou dividir isso por 30, né? São 30 dias que eu tenho no mês, tá? Então, isso vai me dar 0,1% ao dia, ok? Então, eu tenho aqui o meu juros ao mês e transformei esses 3% ao mês em juros ao dia. Ok. Agora, para calcular os juros, a gente faz da seguinte forma. Eu posso pegar aqui os 194 dias e multiplicar esses 194 dias pelo juros ao dia. Então, veja bem, se eu tenho 194 dias em atraso e é cobrado 0,1% ao dia, qual que é o total de juros que eu tenho? Eu vou ter 19,4%. Ok? Então, recapitulando, a gente pegou aqui, olha, os 3% ao mês, dividimos isso por 30 dias para transformar em juros ao dia. Então, fiquei aqui, ó, quantidade de dias em atraso e juros ao dia. Depois eu peguei a quantidade de dias que está atrasado e multipliquei pelos juros ao dia para ter um percentual total de juros, que vai ser 19,4%, que é o que vai ser cobrado de juros, ok? E por fim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor aqui, que é o valor, né, da conta ou da dívida, e vou multiplicar por esses 19,04%. Então, se pegarmos aqui R$ 2.500 e multiplicarmos por 19,4%, eu vou achar R$ 485 de juros. Opa, R$ 485 de juros. Tá? Então, se eu tinha uma dívida de R$ 2.500 lá no mês 6 e eu pago 3% ao mês de juros e ao longo desses 194 dias eu não quitei nada, ficou parada essa dívida, hoje eu teria, além dos R$ 2.500, eu teria mais R$ 485 de juros
em cima disso. Bom, acredito que tenha ficado claro, né, como que a gente está calculando isso, lembrando que este cálculo é um cálculo baseado em juros simples, então eu pego simplesmente lá, quanto que é de juros ao dia? 0,1. Quantos dias está atrasado? 194. Multiplico um pelo outro, tem um total de juros aqui, tá? E esse total de juros eu aplico em cima da dívida aqui, né, dos R$ 2.500, para eu saber em dinheiro, né, quanto que eu tenho aqui de dívida. Acredito que tenha, como eu disse, acredito que tenha ficado claro, mas sempre lembrando a todos, né, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu explique aqui que não fique claro, por favor, podem entrar no blog, né, andremarete.wordpress.com, vai lá, coloca um comentário, faça a sua pergunta, né, que eu depois explico com mais calma, ou via texto, ou via vídeo, né, de alguma forma. Bom, mas vamos tocar então. Aqui está explicado o que nós precisamos fazer. Agora, eu preciso transformar esse processo aqui, esse cálculo, eu preciso transformar em uma fórmula do Excel. E essa fórmula ela vai vir aqui, né, que é os juros, ou seja, esses R$ 485, ele vai ser calculado aqui, ó, dentro, né, do campo juros. Então, o que eu fiz primeiro aqui? A primeira coisa que eu fiz foi pegar os 3% ao mês e dividir isso por 30 para achar os juros ao dia. Então, eu vim aqui, olha, igual, pegamos aqui os juros ao mês e dividimos isso por 30. Ó, vou dar um Enter. Então, ele achou aqui, opa, vamos colocar isso em porcentagem, vamos colocar casa decimal aqui, ó. Ele achou 0,1%, né, que eu encontrei aqui também com a minha conta. Então, aqui a primeira coisa que eu fiz foi pegar a taxa de juros ao mês, que é 3%, dividir por 30 para achar os juros ao dia, que nesse exemplo é 0,1. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei o B11, que é onde eu tenho a taxa de juros, dividi isso por 30. Ele deu 0,1. Percebo que quando eu fiz a conta, ele estava aqui em dinheiro, né? Então ficou tudo errado. Eu coloquei em porcentagem, aumentei uma casa decimal. Isso aqui diz respeito aos formatos. Então, sempre lembrando que o nosso curso é sequencial. Então, por exemplo, formatos eles foram abordados lá na primeira aula. Então, quem tiver dificuldade, assista o vídeo da primeira aula e qualquer dúvida postem lá no blog, ok? Bom, fizemos a primeira parte do cálculo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Na sequência, nós pegamos esse 0,1% ao dia que nós achamos e nós multiplicamos pela quantidade de dias. Então, eu tenho um juros cobrado de 0,1% ao dia e eu tenho um tempo que esse dinheiro ficou parado, que foi 194 dias. Então, no total, eu vou cobrar 19,04. Então, é só multiplicar os juros ao dia pela quantidade de dias que está em atraso. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos alterar a nossa forma. Então, aqui eu acho, essa é a conta para achar os juros ao dia. Aí eu multiplico pela quantidade de dias que está atrasado. Então, lá, 19,4%. Esse é o total de juros que será cobrado. Quando eu achar esse 19,04%, que é o total de juros que vai ser cobrado, o que eu faço? Eu multiplico 19,4% sobre os 2.500. É só pegar os 19,4% e multiplicar por R$ 2.500. Então, eu venho aqui e faço isso. Essa é a conta para achar os 19,4%, que é o quê? Que é o total do percentual total de juros que eu vou cobrar. Então, eu pego esse percentual total, que é os 19,4% no nosso exemplo, e multiplico pelos R$ 2.500, como eu fiz ali. Então, se eu der um Enter agora, ele não vai chegar ainda no valor, porque ele está no formato porcentagem. Então, vamos colocar no formato moeda agora. Olha lá, ele chegou nos R$ 485, ok? Então, o que nós fizemos, na verdade? Nós pegamos esse conceito aqui, né, esses cálculos que foram feitos nessas duas linhas aqui, que foi feito em 3 partes. Né? Transformei meus juros ao mês em juros ao dia, essa foi a primeira parte. Peguei a quantidade de dias e multipliquei pelos juros ao dia para ter um percentual total de juros que vai ser cobrado, que foi 19,4%. E depois, a terceira parte foi saber quanto que é 19,4% sobre 2.500, que é os 485. Essa é a terceira parte. Então, nós pegamos aqui
3 cálculos, né, para chegar num resultado e transformamos em uma fórmula só. Então, nós fizemos aqui, ó, a primeira parte, peguei os juros ao mês, dividi por 30 e ele achou para mim os juros ao dia. Com esse juros ao dia calculado, eu multipliquei pelo B9. Por quê? Porque o B9 é a quantidade de dias. Então, juros ao dia vezes quantidade de dias. Aí ele vai achar o percentual total de juros que vai ser cobrado, que é o 19,4%. Eu pego esse percentual total aqui e quero saber quanto que é 19,4% sobre 2.500. É simples, para saber isso é só multiplicar o 19,4% por 2.500. Então, eu multipliquei aqui, olha, o 19,4%, que é o meu percentual total, que foi achado por essa fórmula aqui, multipliquei pelo B7, que é os 2.500. Então, ou seja, as 3 partes que nós fizemos, nós juntamos em uma fórmula só, ok? Agora a gente vem aqui, ó, no valor a pagar. O valor a pagar é a parte mais simples, né? Nós vamos simplesmente pegar aqui o R$ 2.500, que é o que a pessoa deve, aí eu faço uma soma com os R$ 485, que é os juros. Então, a pessoa, se ela for pagar isso hoje, dia 21/12/2013, ela teria que pagar R$ 2.985, considerando que ela deve R$ 2.500 desde o dia 10/6, a um juros de 3% ao mês, e até hoje ela não pagou nada. Ela vai pagar tudo de uma vez agora no dia 21/12. Esse seria o valor que ela teria que pagar. Ok? Bom, pessoal, nessa calculadorinha de juros simples, nós não entramos, não usamos, né, nem a fórmula potência nem a fórmula raiz. Isso vai ser usado nos juros compostos, ok? Mesmo assim, eu vou encerrar essa aula hoje para ficar uma aula mais curta, né, para a gente não ficar com videoaulas muito extensas. Espero que todo mundo tenha entendido, né, como foi feito o cálculo. Lembrando que o Excel você sempre monta planilhas para reaproveitar depois. Então, essa planilhazinha nossa aqui do juros simples, ela está pronta. Qualquer alteração que eu faça aqui, eu falo, não, eu tenho uma outra dívida. Olha lá, vamos apagar aqui algumas informações. Eu tenho uma outra dívida que venceu, por exemplo, no dia 20 de janeiro de 2013. Então foram 335 dias aqui. Num valor de R$ 8.000, tá? Com juros de 0,8%. Então, quanto que eu tenho que pagar hoje? Teria que pagar R$ 8.714,67. Então, a nossa planilha está montada, nossa calculadora de juros está funcionando. Espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu, o blog está lá à disposição de vocês. Pode colocar os comentários que eu explico de uma forma diferente. Aproveitando que é dia 21, né? Quase estamos próximos aí do Natal. Fica aí um abraço a todo mundo que tem seguido o blog. Poxa, bom Natal para vocês, boas festas. E aproveitem, né, para estudar, que 2014 está chegando e quem sabe, né, a gente preparado aí com o Excel. Grande abraço a todo mundo, tá? Falou, até!